Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia e obrigado por preferir a Rádio Nacional de Angola. Hoje é sábado e são 10h10. Mandam as regras do bom jornalismo que não recorramos a palavras do calão, mesmo de uma linguagem mais corrente e vulgar. Não é aconselhável, mas às vezes não dá. Então, sabotam as torres que levam energia para o Sequela, deixam o Sequela sem luz cerca de 24 horas. Assim mesmo está bom? Não, não está bom. No Ambo, nessa cidade Vida, onde quem vos fala agora esteve no dia 5 de outubro, nesse Ambo mesmo, vemos o telejornal e ficamos a saber que carteiras da escola foram levadas para ser mobília de casa. Assim mesmo está bom? Não, não está bom. Não há outra maneira de dizer isto. Assim mesmo não está bom. É mais do que legítimo que as nossas vozes se levantem para criticar o governo quando este não faz ou quando faz mal. É legítimo e é um direito, mas isso não retira a cada um de nós a responsabilidade que tem na sociedade. Cada gesto de cada um de nós, seu, do seu vizinho, do familiar mais próximo, cada gesto, meu, cada momento em que fazemos uma coisa é um momento de dar um exemplo. E esse exemplo pode ser bom, ou ser mau, ou ser muito mau. E pode ser bom e muito bom. Exercer a cidadania é também, ou talvez, sobretudo, ser um bom cidadão. Ter boas práticas e exigir boas práticas. Se alguém estiver a fazer mal, a prejudicar os outros, é queixar, sim. Todos queremos melhorar e corrigir. E o que está errado, está errado. A maior parte dos angolanos são cidadãos de bem. Querem uma vida tranquila, cuidar da família e dos amigos, educar os filhos, enfim, ter sossego. E chegar ao sábado com um tempo para refletir, descansar e dar valor aos pequenos gestos bons que a vida tem para oferecer. Isso, seguramente, é de bem. Passei, não tenho medo de voltar atrás. Doeu demais. Abraça o teu irmão em dificuldade, encara a realidade. Na vida tudo é possível. Cuidado com o fim do mundo. Muita gente vai chorar.
O fim do mundo, que não chegue agora, como queremos, não é? Que não chegue agora o fim do mundo. Ouvimos Calor Pascoal no sábado às 10h10. Ora, a semana foi cheia de destaques. Sabotaram o abastecimento de luz ao Saquela, mas tudo foi resolvido em 24 horas e venham boas notícias que bem precisamos delas. Angola 4, Mauritânia 1, Tufas. Angola, caminho do cano. Venham boas notícias. O Kwanza, o nosso dinheiro, sempre com sabor a pouco, conseguiu valorizar-se ou apreciar-se. Para sermos rigorosos em relação aos termos técnicos, em relação ao dólar, né? Foi só 0,8%, mas foi. A primeira apreciação do Kwanza. Venham boas notícias. Começou o ano agrícola. Entre a agricultura industrial, a contar para os números da economia macro e a pequena plantação que põe comida em casa, que haja chuva e braços para trabalhar, venham boas notícias. Operação Transparência. Milhões de dólares em diamantes retirados das mãos de gatunos. Desculpem, mas não há outro nome, não é gatunos mesmo. O dinheiro dos diamantes deve entrar para os cofres do Estado e estar ao serviço de todos os angolanos. Outra boa notícia. E venham boas notícias. João Lourenço foi à China e voltou com um acordo de 2 mil milhões de dólares. Podia ser mais? Podia, sim. Mas, perante a crise que vivemos e as necessidades de infraestruturas, saber que parte desse dinheiro vai pagar obras sociais é uma boa notícia. E venham boas notícias. Chegamos ao sábado, o tempo passou e passaram às 10h10. Foram extintas as plataformas ecuménicas e as igrejas ilegais têm 30 dias para se legalizar. Já estava na hora de parar com os excessos que se cometem em nome da fé. Venham boas notícias. Este é o tema deste sábado. Paulo Simões, vamos ao enquadramento. Bom dia. Muito bom dia. João Chivava fala a partir da província do Viena. Acho uma decisão positiva. Madalena Jamba, Quanocubango, município de Minongue. Eu acho uma ideia muito boa porque existem muitos falsos profetas. Cacilda Caio, município do Cuito. Muitos estão a formar igreja, querem tirar proveito das pessoas enganosamente. Teodoro Sambinga, província do Quanocubango. Acho este decreto é bem-vindo. Adelina Luiz, falo a partir da província do Rio. Tem havido parte muito negativa de alguns porque estão a construir igreja a fim de conseguirem dinheiro. Que a igreja é um importante parceiro social do governo, isso é ponto assente. O grande problema residiu e continua a residir na questão da legalização das igrejas. Dados do Ministério da Cultura dizem que no país existem 81 igrejas reconhecidas pelo Estado, isto é, legais. Mas retenham este dado, existem, neste mesmo país, 1.220 confissões religiosas não reconhecidas pelo Estado. Em junho de 2015, o Governo arranjou um meio termo para as igrejas ilegais. Autorizou, em decreto, a criação de 4 plataformas ecuménicas, cada uma delas congregando um certo número de igrejas para que funcionassem temporariamente enquanto tratavam das suas legalizações. Em março de 2018, o Presidente da República, João Lourenço, criou uma comissão interministerial para acompanhar durante 2 anos o exercício da liberdade religiosa do país. Em agosto de 2018, numa reunião que se realizou no Ambo, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que regula o exercício da atividade religiosa em Angola. Para legalizar uma igreja, passarão a ser necessárias 60.000 assinaturas, contra as 100.000 assinaturas atuais. Há exatamente uma semana, num decreto executivo conjunto dos Ministérios do Interior, da Administração do Território e Reforma do Estado, da Justiça e Direitos Humanos e da Cultura, o Governo decidiu extinguir as plataformas ecuménicas. As igrejas que faziam parte dessas plataformas tinham, a partir daquela data, da data da publicação do decreto conjunto, 30 dias para submeter a sua solicitação de legalização. O sociólogo Carlos Conceição disse que as plataformas ecuménicas não contribuíram para a normalização do fenómeno religioso, mas considerou que o problema não se resolve apenas com decretos. É preciso estudar a fundo o assunto, porque a Igreja também é um instrumento de regulação social. A Igreja é uma agência de socialização. A Igreja, portanto, liberta o ócio. A Igreja ocupa o indivíduo. A Igreja projeta o indivíduo do ponto de vista da sua espiritualidade. E também joga o papel, por exemplo, da inclusão social.
Para a psicóloga Encarnação Pimenta, do ponto de vista psicológico, a Igreja ajuda no controle do comportamento, na educação da sociedade e na estabilidade emocional. Os grandes estudiosos hoje da psicologia, por exemplo, incluem a religião para ajudarem as pessoas a terem uma estabilidade emocional. Porque as pessoas, quando oram, têm uma capacidade muito grande de se concentrarem. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm estabilidade emocional, na oração são capazes de se concentrarem, de fazerem meditação. Aquelas pessoas que têm algum problema, por exemplo, que têm dificuldades de poder aceitar os outros, a Igreja consegue, com os seus preceitos e, logicamente, com o seu grande livro, que é a Bíblia, consegue ajudar as pessoas a encontrarem uma estabilidade. Duarte Ombeu é membro da sociedade civil e disse-nos que é necessário que se deixe de fazer vista grossa ao facto de existirem algumas práticas religiosas que se desviam do aceitável. Para tal, defendeu Duarte Ombeu, as leis não bastam. Existem questões que são de fundo. É necessário auscultar a sociedade, hábito que, aliás, nós não temos. É necessário saber as motivações das pessoas. Se um hospital é incapaz de curar o paludismo, as pessoas vão consultar os profetas. E isto funciona como uma bola de neve. O teólogo e pastor evangélico António Musaki avalia o decreto que extingue as plataformas ecuménicas de duas maneiras. Diz-nos que, por um lado, o governo está a pôr ordem no exercício da atividade religiosa e, por outro, considerou que o decreto atenta contra direitos fundamentais. O decreto atenta contra os direitos fundamentais. O direito que as pessoas têm de se reunir, o direito que as pessoas têm de viver a sua fé, quando, por exemplo, o decreto fala de não permitir que haja reuniões religiosas, encontros religiosos nas casas, nos apartamentos. Penso que este não é o caminho. Uma das organizações religiosas visadas pelo recente decreto é a Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, a OPA. Num comunicado, esta organização disse não concordar com o número de assinaturas exigidas por lei para a legalização de uma igreja. Acúrcio Estevão propõe que esta exigência seja reduzida para centenas de assinaturas, usando como argumento um estudo comparado que se segue. Para a constituição de uma confissão religiosa na Holanda, são necessárias apenas 2 pessoas. No Brasil, precisamos apenas de 8. Em Cabo Verde, assim como em São Tomé, precisamos apenas de 500 pessoas. Não compreendemos nós como é que o Estado, para a realidade angolana, vai exigir o número, agora na proposta, o número mínimo de 60 mil assinaturas. E a primeira questão que nos leva a propor a redução dos números para as centenas é uma fundamentação de caráter econômico. O reconhecimento de cada assinatura ou de cada documento nas repartições notariais tem um valor mínimo de 1.871 kwanzas por cada documento. E a aritmética desse valor pelo número mínimo, importa aqui referir porque é assim que o Estado fez constar na sua proposta, é o número mínimo 60 mil assinaturas. Fazendo uma aritmética de 120 ou 60 mil vezes 1.871 perfaz um total líquido de 112.260.000 kwanzas, e esse valor é exigido a uma confissão que ainda não está em funcionamento. O governo extingue as plataformas ecuménicas para normalizar o exercício da liberdade de religião, crença e culto. Pode até abrir-se também um espaço para discutir um pouco a teologia da prosperidade, mas uma coisa é certa, não se pode dar espaço à mercantilização da fé. Este é o tema para debate neste sábado, às 10h10. Obrigado, Paula Simons. Uma mudança na equipa em campo hoje. Isaías Afonso faz este sábado consigo na Rádio Nacional de Angola e a Paula apresentou o enquadramento do tema. O resto mantém-se. O Jonuel Gonçalves faz habitualmente o lançamento e o fecho dos nossos debates. Vamos a isso, Jonuel. Temos a religião para analisar num Estado laico com uma significativa maioria de católicos e pedimos-te um lançamento para o debate de hoje. Em termos estatísticos, em Angola, o catolicismo é a religião da maioria. Não é uma maioria muito forte, mas aparentemente é acima de 50%, considerando os batismos. Logicamente que pode-se pôr em causa, é até um motivo para discussão,
se o batismo é suficiente para definir as pessoas como desta ou daquela confissão religiosa. Significa, muito provavelmente, e isto em termos absolutos, que quem é batizado pertence a uma família católica. Agora, não quer dizer que não mude de ideia em seguida. Há depois um outro aspecto muito importante entre os católicos, talvez também entre alguns protestantes, que é a existência do católico praticante e do não praticante. E até podemos acrescentar que há católicos que são católicos sociologicamente, pessoas inclusive que não têm grandes convicções religiosas, mas que mantêm uma ligação a esta fé religiosa, a determinados princípios morais que esta mesma fé tem vindo a produzir. Além dos católicos, um número muito importante de protestantes, estamos a falar, portanto, de protestantes no sentido tradicional do termo, daquilo que vem desde os tempos da Reforma, e que são um número considerável. Há quem os situe em termos de 25%, 30%, pelo menos situava até há um certo número de anos. Desse certo número de anos para cá entrou então a componente evangélica, que é uma componente recente, que muitos dizem que preenche vazios deixados pelas versões mais tradicionais, mais históricas do cristianismo. É bom não esquecer aqui que a noção, por exemplo, a expressão Igreja Universal, não tem nada em si, não tem nada de inovador. Católico é uma expressão que quer dizer universal, ela mesma. E isto vem desde o tempo da Grécia Antiga e dos primórdios do catolicismo e do cristianismo. Agora, o que é fundamental no meio disto tudo é constatar que esses novos movimentos religiosos deram lugar a uma profusão muito grande de igrejas ou seitas. E quando são seitas, começam a ser perigosas na medida em que funcionam como cobertura para atividades de negócios. E há quem suspeite, em muitos países do mundo, até mesmo nos mais avançados, que parte dessas seitas ou desses grupos religiosos funcionam de facto como empresas e usam os privilégios da liberdade religiosa até para fazer lavagem de dinheiro. O que fazem de certeza, e está muito visível, é pedir contribuições fiéis em nome da fé, fiéis que realmente vão ter um sacrifício muito grande se forem privados dessa parte do seu rendimento. Então há aqui uma exploração financeira da fé que, logicamente, é condenável e é criticável. Além disso, é claro que uma religião, para ser considerada como tal, ela tem que representar um certo número de seguidores. E é esse um dos problemas que se tem colocado muito à legislação sobre o reconhecimento religioso em Angola ou em outros países. Há países, inclusive, com posições, primeiro com situações muito mais difíceis que Angola, e depois com soluções que são naturalmente mais drásticas do que aquelas que existem em Angola. Agora, há um problema político à escala mundial. Tal como acontecia com a Europa da Idade Média, a religião é um fator político determinante e um fator político de violência armada e organizada. Isto no quadro de certos setores islâmicos. Não é a maioria desses setores, mas são grupos suficientemente fortes para criarem essa situação internacional que nós conhecemos. Então temos aqui vários motivos para discutir justamente o peso do batismo como instituição no país. Atenção que muitas pessoas, ainda não há muito tempo, tinham os seus registros de nascimento feitos a partir do batismo, eu próprio. Mas hoje as coisas evoluíram um pouco. Qual é o valor então do batismo? Em segundo lugar, qual é o relacionamento ecuménico, portanto, entre as várias religiões ou entre os vários setores, os vários pensamentos na área cristã, incluindo católicos, protestantes e, pelo menos, alguns dos evangélicos. Um outro tema é a exploração financeira, realmente, da fé por determinados grupos que parecem muito mais de demagogia e de aproveitamento do que de transmissão de mensagem religiosa propriamente dita. E, enfim, os riscos de violência que o fanatismo religioso pode engendrar e que é o contrário, exatamente, das mensagens de paz de qualquer religião. Obrigado, João Gonçalves. Motivos para falarmos sobre a fé, motivos para falar sobre a religião e motivos para estarmos atentos a quem usa. E atentos, também estão aqui os nossos convidados e prontos para debaterem, e tanto a religião como a fé, para abusar da pobreza e da necessidade de paz de cada indivíduo. Já daqui a pouco damos voz aos ouvintes, muitos deles crentes e devotos, com certeza. São números para ligar o 927-780-879,
927 780 879, 941 580457, 941 580457 e por mensagens via WhatsApp 927 780 879. Via WhatsApp 927 780 879. Vamos cumprimentar os nossos convidados em estúdio, atentos, como disse há pouco, atentos a esta abordagem, plataformas ecuménicas e legalização de religiões em Angola. Reverendo António Joambo vem pela plataforma ecuménica Igreja da Coligação Cristã de Angola. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os pastores de Cabinda Cunene que estão ouvindo este programa e uma saudação especial para Mavinga, onde também os pastores estão unidos a ouvir este programa. Sábado às 10h10. Sociólogo Simão Helena, seja bem-vindo também. E muito obrigado pelo convite. Pela presença. Obrigado. Já não tem sido convidado, não é? Sim, é da casa, praticamente. Agradeço da casa. Obrigado, Isaías Afonso. Obrigado, caro Rádio Ouvintes da Rádio Nacional, a Rádio da Soberania e da Unidade Nacional. E bom dia aos colegas de painel. Bom dia. Pelo Ministério da Cultura, Francisco de Castro Maria é diretor do INAR, Instituto Nacional de Assuntos Religiosos. Obrigado também pela presença, portanto, é o que nos diz respeito. Bom dia, caro jornalista Isaías Afonso. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Apóstolo Vítor II, vice-presidente da Plataforma Ecuménica União das Igrejas do Espírito Santo de Angola. Também muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, muito bom dia, Isaías Afonso. Bom dia a todos os colegas do painel. Também saudar todos os filhos e filhas de Deus que estão agora atentos para ouvir a nossa opinião. Muito obrigado. Muito obrigado e que venha o debate daqui a pouco. Os ouvintes podem ligar usando os terminais telefónicos 927 780 879, 927 780 879, 941 580457, 941 580457 ou mandar mensagens via WhatsApp pelo 927 780 879, 927 780 879. Sábado às 10h10, não evocar o nome de Deus em vão e não usar a religião contra o próximo. O fim das plataformas ecuménicas e a legalização das profissões religiosas. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola, unimos o país. E agora, o primeiro ouvinte, Eduardo Xingufo, fala-nos de Bié. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo ao nosso sábado às 10h10. Muito bom dia, Isaías Afonso, e ao painel de convidados a esta edição da 10h10. Quais as suas ideias em relação a esta abordagem? Plataformas ecuménicas e legalização de religiões? De fato, acompanhamos o decreto que extinguiu, ou se calhar deu um parecer para que pudessem, em termos de prazo, legalizarem as igrejas que, no nosso entender, estavam a agir às margens da lei. Para dizer que o fenômeno religioso em Angola tem sido uma discussão há bastante tempo e várias tinham sido as opiniões para que se regularizasse este fenômeno, pois que de tanta proliferação em nada ajudavam para aquilo que é a restauração ou então a direção do que são os nossos hábitos e culturas religiosas. Então, nós temos visto que esta proliferação tem beneficiado simplesmente aqueles que se dizem dirigentes, ultimamente são chamados de ministros ou nomes de ali que usam. Perdemos esta ligação do Eduardo Xingufo no Bié. Estava a falar do assunto que está em cima da mesa aqui no sábado às 10h10. Está aí a ligação do Fedente Freitas, está no Coisa Sul. Bom dia. Sim, bom dia, Rádio Nacional de Angola. Está atento, com certeza. Vamos à sua opinião. Certo. Na verdade, esse é um tema muito importante. Numa altura em que resistamos várias igrejas ou confissões religiosas que realizam atividades de forma ilegal, ou seja, são denominações que não estão legalizadas.
eu olho isso com muita atenção e com medo. Eu tenho medo, porque normalmente o mundo atual, boa parte dos conflitos hoje tem a ver com... Quer dizer, tem uma ligação com as igrejas. São religiosos que se envolvem em conflitos, em atividades que depois termina numa tragédia. Vejamos, nos anos passados, nós registramos o caso Calupeteca, a seita Luz do Mundo, é uma seita, que depois terminou numa tragédia. E depois vinham dizer que é uma denominação não legalizada, enfim. E não só, nós acompanhamos há pouco uma reportagem mesmo na Rádio Nacional, que até agora temos 88 confissões religiosas ou igrejas legalizadas. E é exatamente aqui nesse país, onde temos mais de 1.200 confissões religiosas não legalizadas. Ora, a minha questão consiste aí. Mas como é possível, onde existe a PGR, onde existe o SIC, a cultura, o Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, permitem que haja esse número elevado de confissões religiosas não legalizadas? Não consigo perceber. Ainda por cima, realizam suas atividades normalmente. Transformaram isso num negócio, quer dizer, usam a palavra de Deus como um negócio. Portanto, nós estamos a falar de um problema sério. O governo tem que rever isso. E por outra, aquelas pessoas que recorrem a essas confissões religiosas para fazer curas, para diminuir conflitos na vida, querem ser ricos, enfim. E eu penso que isso tem a ver com a educação de casa, a educação da base. Porque eu olho isso como... a pobreza não é apenas financeira. É uma pobreza educacional. Significa, como é possível que alguém saia do hospital e vai para a igreja? A igreja, a Bíblia, não proíbe as pessoas irem nos hospitais. Ou seja, as pessoas fazem exatamente o contrário. Eu não sei, talvez o problema está na interpretação da Bíblia. Entendemos tudo ao contrário. Portanto, é preciso que haja uma fiscalização. A fiscalização tem que ser séria. Não se pode permitir, onde existe todo tipo de leis. As leis já existem. Basta pôr em prática. Esse é o problema que nós temos. As leis não podem funcionar nos livros, ficam aí nos armários. É pôr em prática. Porque isso traz daquilo que a insegurança. Porque estão a extorquir dinheiro das pessoas. Quer dizer, as igrejas, uma garrafinha de água, pedem 5.000 kwanzas, realizar batismo, pedem 120, quer dizer, um valor exorbitante. Mas por que as igrejas, quer dizer, os conselhos das igrejas cristãs em Angola, o SIC, a PGR, a própria cultura que controla essas denominações religiosas, por que permitem isso? Já vamos ter respostas a estas questões e também ideias, sugestões para este problema. Amigo Fudém Freitas, no Kwanza Sul, quer acima de tudo ordem nisto e quer a ação enérgica do Governo. Está o David Miranda a ligar a partir de Luanda. David, saudações, seja bem-vindo. Quais as suas ideias também para este assunto? Bom dia, Angola, e saudar os senhores convidados. Bem, mas o problema está na legalização das mesmas igrejas, não é? Porque as igrejas que estão agora a causar problemas aos cidadãos, não é? São igrejas que foram legalizadas, essas tais plataformas todas foram legalizadas. E lembro-me como foi em vésperas das eleições do ano passado, em que muitas dessas igrejas foram legalizadas. Pronto, ali onde está o problema. O governo acirra a pobreza aos cidadãos e legaliza igrejas para essas mesmas igrejas. E nós sabemos muito bem que as religiões proliferam-se fundamentalmente em áreas onde a pobreza é patente, não é? E para enganar para enganar a fé, não é? A fé dos cidadãos. Portanto, é preciso ver. Eu penso que o governo não deve ser aqui. Nós, enquanto cidadãos, devemos, digamos, aconselhar o governo para não cair no populismo de admitir igrejas. Por exemplo, as assinaturas que agora está a se pedir são, parece, 60 mil, ok? Eu acho que é muito pouco, apesar de que apareceu ali alguém que disse que é muito também, não é? Mas é pouco. Eu penso que no nosso país
o que se deve fazer, o governo não deve se preocupar com a legalização de religiões, de seitas. Deve preocupar-se o governo deve trabalhar no sentido de acabar com a pobreza. Embora disse que a pobreza não se acaba, mas pelo menos minimizar, diminuir a pobreza. Porque essas igrejas estão a provocar mais pobreza aos cidadãos. Você já imaginou um cidadão que sobrevive de 500 kwanzas ou 200 kwanzas por dia? Ele tem que repartir aquele dinheiro e ir entregar ao senhor pastor, não é? Ao senhor pastor. O dízimo, não é? É verdade, o dízimo, a oferta, enfim. Olha, a igreja cobra muito dinheiro. Cobra muito dinheiro e eu estou de acordo que essas igrejas têm que pagar impostos, sim senhor. Portanto, eu penso que... Mas você já imaginou um pastor a chamar-se altamente perigoso? Um pastor, um membro de Deus a chamar-se altamente perigoso? Mas altamente perigoso em quê? Este é o grande problema. Eu penso que o governo tem uma grande missão de defender aqui também o cidadão, não é? Pode legalizar as religiões, mas o mais importante ainda é defender o cidadão. Defender o cidadão destas... Sim, deixa-me só concluir. Defender o cidadão destas igrejas que andam ali a proliferar-se como cogumelos, não é? Portanto, não se pode admitir num país onde o cidadão, em vez de ir ao hospital, tem que recorrer a uma religião. Portanto, a religião não está para curar uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de barriga. A religião tem o seu papel, a igreja tem o seu papel, que é simplesmente espiritual. Portanto, não pode imiscuir-se nestas curas. A igreja não cura nada. Portanto, já para terminar, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Já para terminar, fazer uma pergunta ao reverendo Antunes Wambo. Quando em 2017 dizia que a cor vermelha na bandeira do MPLA simboliza o sangue de Jesus Cristo, queria dizer exatamente o que é, Sr. Antunes Wambo? Bom dia. Bom dia, obrigado. David Miranda, está anotada essa sua preocupação em relação ao assunto, ordem com lei, é verdade, acabar com a pobreza é quase que impossível, vamos diminuir. O diretor Castro Maria anotou também estas ideias e contribuições que deixou para o Ministério da Cultura. Agora está o Bumba José em linha. Bumba José está em Luanda também. Bom dia, vamos às suas inquietações e também contribuições. Muito bom dia, caríssimos. Antes de mais, queria pedir desculpas se eu cometer aqui algum erro, porque afinal de contas este debate é de interesse do próprio Estado, da nossa segurança e também da nossa fé como angolanos, e somos um povo cristão e não só, não é? Nas suas mais variadas correntes espirituais. Bom, o que eu queria dizer aqui é que nós hoje estamos a viver um problema terrível, não é? A igreja desde sempre existiu em Angola, mas aquela igreja modeladora, aquela igreja conselheira, aquela igreja dos meus pais, dos meus avós, dos nossos antepassados, deixou de existir. Deixou de existir por causa de um fenômeno básico, não é? Um fenômeno, o principal, que é a base de todo esse problema que a gente vive, na realidade é a guerra. Eu pude ver também alguns escritos, não é, que tanto o continente velho, a Europa, viveu estes fenômenos. Pouco depois do fim da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a própria Europa mergulhou num problema terrível em relação ao surgimento de vários eventos, não só na própria igreja, que é o conjunto de quase todos os princípios, todas as obras de uma sociedade, não é? Mas depois do fim da guerra, aquelas matanças, a pobreza que o próprio continente velho mergulhou, não é? Foi então se manifestando, né? Surgiu uma nova corrente manifestada na cultura, né? Nas artes, as músicas melancólicas, os quadros que exprimiam sangue, as igrejas também surgiram pessoas mágicas e alguns idealistas, não é, que queriam por meio de certas ações fazer acreditar que o mundo por si só transformava por meio das palavras e não só. Mas não, aquilo levou tempo, foi preciso um trabalho aturado desses estados que hoje são referências, não é, nessa terra tão sofrida. Angola, com a guerra desses anos que passou, também tornou-nos, é possível a gente ver que boa parte dessas famílias miseráveis, não é? E faço parte também dessa própria miséria, dessa
pobre Angola, essa pobre Angola, os pobres espiritualmente, não é? Vivem grandes carências fruto dessa própria guerra. E vêm, não é, de outras partes do mundo, não é? De outras partes dos países. Eu ouvi aí um pastor que disse que noutros países, para se legalizar uma igreja, 2 assinaturas baixam. Por quê que isso acontece? Porque lá existem outros mecanismos para controlar o surgimento dessas igrejas falsas. E também, não é? Sem querer me perder, eles lá já passaram por essa fase que Angola está a passar hoje, não é? Essa fase em que até o próprio Estado, não é, se coloca numa posição delicada, né? Dada a imensidão do número de igrejas incredíveis, né? Igrejas perigosas, não é, que vêm aqui pregar, na verdade, o ódio, a separação familiar e tantos outros. O fenômeno que eu acabei de citar da Europa, dada a guerra, também fez com que surgisse um outro elemento. Hoje na Europa, em boa parte dos países, muitos já não são crentes, já não acreditam em Deus. Por quê? Porque não acreditam em Deus porque também existiam pessoas falsas que pregavam em nome de Deus, não é? Eu acredito que esse Estado, esse governo hoje tem uma abertura maior, não é? Tem um alcance muito, mas muito profundo nas nossas famílias, porque esse tema que está a ser levantado hoje é um tema que, na verdade, vai dar uma abertura para uma geração limpa espiritualmente. Assim seja. E acredito também que ouvimos atentamente a sua explanação. Muito obrigado, Bumba José de Luanda. Agora, Francisco Maiaia está em Benguela. Maiaia, seja bem-vindo também ao sábado às 10h10. E antes de apresentar as suas ideias, faça o favor de baixar o volume do seu rádio, o Francisco Maiaia. Ok. Não sei se assim... Está audível. Se baixar mais ainda vai ficar melhor. Ok. Baixamos. Sim. Ali, neste ponto, consegue me ouvir? Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Obrigado. Sobre a questão do tema, realmente é pertinente. Queria dizer com que aqui, a nível de Benguela, eu realmente pertenço a uma dessas plataformas que foi extinta, que é a Igreja de Coligação Cristã em Angola. Hoje estamos aqui reunidos com mais de 100 pastores. Nesse exato momento ligamos a Rádio Nacional de Angola, estamos numa sala, todo mundo está a ouvir a Rádio Nacional de Angola e acompanhar o debate aqui nas Acácia 2000. De dizer com que quanto o decreto o decreto dado ao Presidente da República, de dizer com que nós recebemos com muita satisfação, vimos com que realmente era preciso com que esse decreto saísse para poder organizar o fenômeno religioso ao nível do país. Mas para ver, nós queríamos dizer com que seria bom com que antes deste decreto saísse, notificassem os nossos representantes, e não só ao nível nacional, também a nível das províncias. Por quê? Porque a nível das províncias, por exemplo, o que falo aqui, nós trabalhamos muito e conseguimos, a nível da província, conseguimos tancar a tal dita proliferação, porque cada um conseguia nos organizar e não havia tanta expansão assim conforme está a existir talvez na capital de Luanda. É muito diferente. O que acontece em Luanda é diferente, as decisões são tomadas em Luanda e posteriormente afeta aqueles que estão bem organizados a nível das províncias. Agora, tem um ponto essencial que eu quero dizer aqui. Sim. Eu queria explanar aquilo, por exemplo, que nós fizemos. Nessa altura, a plataforma foi extinta. Temos 2 colégios onde nós lecionamos alfabetização. O outro com 500 alunos, o outro com 200 alunos. Como fica esses alunos? As nossas capelas transformamos em salas de aula onde lecionamos alfabetização. No município da Catumbela, do município de Benguela, temos os colégios onde estão a funcionar. Ajudamos o Estado a tirar as crianças fora que estavam fora do ensino. Nesse momento, trabalhamos muito no campo da alfabetização. E agora, como fica? Onde vão essas pessoas?
aonde vão essas crianças. Nós fizemos o levantamento de que o próximo ano poderíamos ajudar o Estado tal igual conforme nós já principiamos. Recebemos várias formações no campo da saúde, no governo provincial e a cooperação que a nossa ICA teve, o Estado no campo da saúde. Hoje a doutora Cacissa formou mais de 200 pastores no combate às epidemias. Nos mobilizamos, passamos o apelo nas ruas, a sensibilizar a população a usar mosquiteiros e outras coisas mais, campo de limpeza. O governo ou as administrações municipais confirmaram isso do nosso trabalho. Agora, o que é que nós vamos fazer? Como é que fica? E próximo ano já fizemos o levantamento concernente às pessoas que esse ano não estavam a estudar e agora vão, não vão encontrar vaga em algumas escolas. E nós fizemos isso. Como é que fica? É a preocupação não só de nós, mas também como a sociedade. Vai ter resposta, então, seguramente. Aqui no debate vai ter resposta. Sim, obrigado. Muito obrigado, Francisco Moiaia, em Bengala. Agora vamos ouvir o Tito Augusto. Está na Lunda Sul. Tito Augusto, saudações. Obrigado. Nano Meneca é nosso pouco de leva hoje. Cá com Meneca, né? Ok, então, tendo direito ao tema, de facto é um tema bastante pertinente. Eu queria aqui chamar aqui um aspecto. Olhamos para aquilo que é o papel social da igreja. Olhando para aquilo que é o papel social na igreja, na harmonização do espírito das famílias, na apaziguação do espírito das famílias, na questão que são os conflitos que ocorrem na nossa própria sociedade. Infelizmente, muitos ainda olham para a igreja, para aquele imediatismo de poderem enriquecer, de poderem alcançar seus objetivos pessoais, particulares, sem ter que olhar para aquilo que é a própria essência da palavra, da doutrina religiosa. Isso é que está a preocupar o executivo angolano, porque se as igrejas pautassem para aquilo que é a doutrina religiosa, para aquilo que são as leis bíblicas, certeza que não se poderia tomar tantas medidas estão a ser tomadas direcionadas às seitas e às igrejas. Porque olhamos para o nosso país não pode ser como um mar e qualquer um bem mergulha. Estão a existir muitas seitas e muitas igrejas que pouco em nada contribuem para aquilo que é o bem-estar, para aquilo que é para aquilo que são os objetivos sociais que o executivo tem para a nação angolana. Então, muitas delas estão a criar desestabilização de famílias, estão a criar mau ambiente nos bairros, nas zonas onde estão a ser alocadas, e estão a fazer com que haja aquele mal-estar da sociedade, da própria sociedade. Então é preocupante, nós temos que olhar para esse aspecto, que as medidas estão a ser tomadas, de facto, eu louvo e eu compactuo, porque são importantes. O executivo deve continuar a impor regras de forma a fazer com que haja mesmo organização, porque se as igrejas se organizarem, pautarem para aquilo que é a doutrina religiosa, para aquilo que são as normas da religião, certeza que o executivo não vai poder ser tão duro com as igrejas. E é preciso que também as seitas possam também olhar para aquilo que é o objetivo do executivo. Porque o mediatismo que está a ser visto para muitos que não têm a capacidade de serem pastor, não têm a capacidade de ser dirigente de ovelhas, mas querem ser porque alcançam isto ou aquele bem facilmente. E olhar para aquilo também que é a fragilidade da nossa população, da nossa sociedade, para aquilo que é a circunstância das famílias. E eles se aproveitam disso, vão falando coisas, vão dizendo coisas que em nada contribuem para o bem-estar dessas mesmas famílias. Em suma, eu sou da opinião de que devemos ambos contribuir para aquilo que são os objetivos do executivo. O Estado é uma pessoa de bem, não está a criar embaraço para as igrejas, muito menos para as seitas. O que quer é manter a ordem na casa, é manter com que as igrejas estejam bem naquilo que são os objetivos também do executivo, naquilo que também é a doutrina religiosa. Em suma é tudo. Obrigado pela atenção. Obrigado a nós. Essa ordem passa também pelo debate de ideias, pelo diálogo entre as várias partes. Vamos atender também o António Frederico, que está no IS, para depois avançarmos para o debate aqui no sábado às 10h10. António Frederico, bom dia. Sim. Saudações. Muito bom dia. É Afonso Frederico. Afonso Frederico. Muito bem. Muito bem. Quanto ao tema é muito pertinente, mas é para dizermos que nós temos muitas leis na qual, somente na teoria e na prática, temos encontrado muita dificuldade.
as medidas estão a ser tomadas, não é? Já é positivo, e esperamos que essas medidas se cumprem na sua íntegra. Porque hoje as igrejas, a nível de África, em particular no nosso território angolano, têm nos causado muitos problemas, são visíveis agora. Então esperamos que se tomem medidas cautelosas, porque essas igrejas na qual também têm exercido uma função preponderante, porque sendo parceiros. Mas uma ligação perdida, a segunda, neste momento em que demos voz aos ouvintes, anotamos também participações via mensagem. Os nossos convidados daqui a pouco falam destas ideias levantadas pelos ouvintes e também defendem posições em relação a este assunto. Deixa dizer que o ouvinte Ricardo Bem-vindo, do município de Namacunde, via mensagem, quer saber se depois do dia 4 de novembro o Ministério da Cultura vai publicar a lista das igrejas ilegais ou legais. Hugo Fernandes, em Benguela, por via mensagem, também questiona qual a posição das plataformas ecuménicas em relação às igrejas que olham mais para as questões financeiras. Vamos ter respostas a estas questões. Daqui a pouco mesmo vamos ao debate, no sábado às 10h10. Efeitos da evolução. Sábado às 10h10, não evocar o nome de Deus em vão e não usar a religião contra o próximo. O fim das plataformas ecuménicas e a legalização das profissões religiosas. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Até as estações. Estava a dizer que são efeitos da evolução. Seu valor. Martinho da Vila canta no sábado às 10h10. E faz frio no calor. Tem muito mais, basta querer raciocinar. Imagine, minha gente, explodindo a bomba H. Se o mar recuperasse seu verdadeiro lugar, eu, na minha ignorância, não consigo ignorar de que vale a inteligência quando a tendência é má. Eu, na minha ignorância, não consigo ignorar de que vale a inteligência quando a tendência é má. Vejo a dona ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar, será preso, algemado e nem vai poder falar. Mas será preso, algemado e nem vai poder falar. Até as estações do ano já perderam seu valor. Primavera, outono e faz frio no calor. Tem muito mais, basta querer raciocinar. Imagine, minha gente, explodindo a bomba H. Se o mar recuperasse seu verdadeiro lugar. Eu, na minha ignorância, não consigo ignorar de que vale a inteligência quando há tendência má. Eu, na minha ignorância, não consigo ignorar de que vale a inteligência quando há tendência má. Vejo a dona ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição.
Vejo a guerra se alastrar. É irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar, será preso algemado e nem vai poder parar. mas será preso algemado e nem vai poder falar. Com muita profundidade, Martinho da Vila. Eu, na minha ignorância, não consigo ignorar. Ficou aí nesta canção de Martinho da Vila. E vamos ao debate, depois de ouvirmos as ideias, as inquietações, as contribuições dos nossos ouvintes. Luanda, Luís, Benguela, Lunda Sul, Kwanza Sul, também Bié e Uambo. Reverendo, começamos pelo reverendo. Está à direita, se calhar deve começar por aqui, não é? Tá bom. Muito obrigado. Reiterado voto de saudação a toda a nata das entidades eclesiásticas de Cabinda, o Cunene do Mar ao Leste, especial também para o Luís, que está a acompanhar pela Rádio Nacional de Angola. Essa é a rádio que une o país, de facto. Dizer que estamos serenos, estamos calmos, tranquilos, como aquelas ondas do mar, aquela canção que diz sossegai, sossegai. Tranquilidade e paz. Até porque nós, no dia 4... Está a passar já uma mensagem para os Já estou a passar a mensagem. No dia 4 de outubro, ficará na história. Vamos receber bem os agentes da cultura, da polícia, com tranquilidade. Com tranquilidade. Também, de certeza, estão a ser orientados para irem com serenidade. Ok. Nós, enquanto estas plataformas extintas, queremos apelar ao nosso governo, o governo que nós votamos, para sentar conosco à mesma mesa. Nós não temos outro país, nosso país é esse. Até porque o atual governo aceita a política de não governar para o povo, mas com o povo. Isto quer dizer concertação de ideias. Está aqui presente o diretor do INAR. Lhe pergunte quantas vezes sentou com as plataformas ecumênicas desde que ele é nomeado como diretor. Nenhuma única vez. Nós queremos que o governo trate os assuntos da política sobre o fenômeno religioso frente a frente. Trate conosco. Aqui não existe extraterrestre. Estamos todos entre nós. Eto mudieto, manabata, yeto vavenha, befo befo, eto moele. Vamos falar, olho no olho, quais são as políticas públicas que o Estado gizou para a implementação, portanto, deste decreto que nós aceitamos, concordamos. Mas a sua implementação vai passar por uma concertação de ideias e não simplesmente esperar o dia 4 para encerrar a igreja. Outro aspecto que temos, permita, digníssimo jornalista, avançar, é anunciar a possibilidade de as plataformas consertarem, estudarem os mecanismos de resolução deste problema das igrejas de Cabinda Cunene que nós organizamos. Nós não somos salteadores, não unimos as igrejas de forma aleatória. Nós fomos autorizados para unificar as igrejas. E a sua extensão tem que passar por uma concertação antecipada. Somos angolanos. Há estrangeiro, tem então estrangeiro, imigração ilegal que identifica os estrangeiros e senta com eles. Nós estamos a falar pelos cidadãos angolanos e por aqueles missionários devidamente oficializados aqui no nosso país. Pelo que estamos unidos na concertação de ideia ao nível das 4 plataformas e queremos sentar à mesma mesa com o nosso executivo. Diretor Castro Maria, há diálogo? Sempre houve diálogo ou nem por isso? Muito obrigado. Eu acho que quando estivermos a abordar questões importantes como isso, é preciso sabermos abordá-las com clareza e com a verdade. Quando o reverendo Ambo diz que eu nunca sentei com as plataformas, eu sou diretor do INAR há 6 meses. As plataformas já existem, ou já existiram, desde 2015. E me parece que os meus antecessores que passaram pelo INAR nunca fecharam as portas de diálogo com quem quer que seja em termos de liderança religiosa. Eu, pessoalmente, o pouco tempo que estou no INAR, já conversei com muitos líderes religiosos. Portanto, isso é um falso problema, reverendo Ampo. Não me venha com cantigas de que nunca falei com as plataformas e por isso
a extinção das plataformas não deve ser aplicada como tal, tem que passar por uma concertação. É preciso percebermos que as plataformas foram criadas por iniciativa do próprio Executivo. Se o próprio Executivo é que teve a iniciativa de criar as plataformas para um determinado objetivo, e achou-se que neste período em que decorria tanto a vigência das plataformas, os objetivos não foram alcançados, o próprio Executivo achou-se no direito de extinguir as plataformas para criar uma outra dinâmica, portanto, na normalização do fenômeno religioso em Angola. Portanto, o diálogo sempre existiu. O INAR, o Ministério da Cultura ou outras entidades afins do Estado nunca fecharam as portas ao diálogo com as várias confissões religiosas. E depois, eu acho que se os líderes das plataformas aceitam o decreto executivo conjunto como tal, divulgado no dia 4 de outubro, portanto, há uma contradição em quererem dizer que tens que se sentar mais numa mesa. Não, as plataformas já foram extintas. O Executivo já não vai sentar com nenhum líder das plataformas. O que as plataformas, as igrejas que faziam parte das plataformas devem fazer, e aqui deixa abrir um parênteses, o Executivo não está contra as igrejas, antes pelo contrário. As igrejas deverão organizar-se para submeterem os seus processos no sentido de serem reconhecidos pelo Executivo. Portanto, os próprios ouvintes e crentes disseram que é necessário pôr ordem, não é? Claro, o enquadramento que o programa fez no princípio, quando tanto abriu o programa, é claro. A própria intervenção dos ouvintes também é clara. Portanto, este é um processo que nos deve unir. Nós não devemos criar mais problemas além daqueles que já existem. Portanto, não devemos passar a ideia de que aceitamos o decreto, mas em contrapartida não vamos implementar o decreto enquanto não sentarmos para conversar. Acho que aqui há uma incongruência, não é? Há sempre várias formas de haver diálogo. Se aceitamos o decreto, vamos conversar, mas noutra perspectiva, para que o decreto possa ser implementado. É exatamente isso que nós queremos. E agora, implementar o decreto. Reverendo Ambo, quando um burro está a falar, o outro deve baixar a cabeça. Reverendo Ambo. Vamos deixar o diretor Cássio Deixa-me Maria falar. O senhor falou, não foi interrompido. Não te exaltes. E vou dizer mais, o senhor já nem deve falar em nome de nenhuma plataforma, porque as plataformas já não existem. Estão extintas. Estão extintas. Se estão extintas, eu acho até que os dois líderes que estão aqui, que representavam duas plataformas, devem falar apenas como líder religioso e não mais como líderes de plataforma, porque as plataformas já não existem. Aliás, no dicionário que eu conheço sobre religião e outros assuntos, o termo plataforma não existe. O que é plataforma em termos de religião? Ecumenismo, sim, existe. Mas plataforma? Eu nunca ouvi falar de plataforma em termos de junção de igrejas para defender o mesmo objetivo. Existem conselhos, existem assembleias, existem sínodos, etc, etc. Mas não existem plataformas. Deixe-me só dizer, primeiro saudar os caros ouvintes que estão nos acompanhando nesse preciso momento. E o diretor do INAR falou muito bem que no dicionário teológico não existe plataformas. E se existiu plataformas, se existem até hoje, porque foi o governo que criou essas plataformas. Mas este é um problema que foi encontrado, não é? Dentro da trajetória que nós estamos a viver, encontrou-se um problema. Uma grande proliferação de seitas religiosas. Não é só isso. E não é só isso. As plataformas aparecem no momento em que houve a situação do Calopeteco. Mas as associações já existiam. A UESA já existia, por exemplo, que veio desde 1989, assim como o CIRA e outros. Mas é o Estado que chama os líderes para criar as plataformas, dizer, olha, a missão é esta, no sentido de aglutinar e depois trabalhar no sentido de reconhecer as mesmas igrejas. Tudo bem. Agora, a questão é esta. Nós deveríamos também ser chamados, não é? Nós ouvimos o decreto, foi zerado e foi tirado a partir da Rádio Nacional, a partir da televisão, mas não seria assim. Eu queria dizer que o país faz-se por consensos
E Mas nós se calhar somos já não se põe angolanos. mais esse problema, né? Se calhar vamos avançar para outra fase. Está certo. Para avançar precisamos conversar, porque isso não termina assim. Isso não termina assim, porque nós temos que ver que, segundo o conceito bíblico, só Cristo está a dizer, onde estiverem 2, 3 reunidos, eu estou lá. Agora, nesse sentido, as igrejas em si, que compõem as plataformas, têm programas, têm projetos. E cada um, quem está a trabalhar, está organizado, tem um programa anual. E esses programas, por exemplo, estamos a ouvir um ouvinte que estava a falar de Benguela, estava a falar das escolas, colégios que existem. Ação onde é que social ficariam da essas igreja. pessoas? Sim, onde é que ficariam essas pessoas? E logo, esse decreto, quando vem, anula totalmente a ação das plataformas. E quem diz porque as plataformas não fizeram nada é meramente mentira, porque nós sempre estivemos presentes. Quando o executivo chama, nós estamos presentes, trabalhamos sempre juntos, porque a igreja é um parceiro muito estratégico na moralização da sociedade. E nós estamos a trabalhar para isso. Angola é nosso país, nós estamos aqui, somos angolanos e deixe-me reter aqui que a nossa Constituição é atípica. Então somos nós angolanos que temos que nos valorizar, fazer o que é nosso, porque a pressa não vai resolver nada. Também só começarmos a indicar a dedo, porque o fulano não vai resolver nada. Na verdade, vamos construir o país tijolo a tijolo, bloco a bloco, todos nós, porque nós também temos, na verdade, não deixa de ser também uma chicoteada psicológica, porque há muitos membros que estão ali à espera. As igrejas têm programas, têm discípulos, têm outras coisas, têm casamentos, tudo isso. Bom, nós... Mas, apóstolo, defende ou entende que é necessário por ordem e respeito Eu vou lá. no direito à liberdade da religião? Nós precisamos ordenar a casa. Precisamos ordenar a casa. Somos angolanos. E eu me sinto mesmo muito angolano, porque a nossa casa tem que estar organizada. E a própria Bíblia já vem dizer que no futuro existirão os falsos. Mas temos que saber chamar as pessoas por nome. Eu sou Vítor II. Se eu cometer, o governo pode me chamar. Vou responder como Vítor II. Vou responder. Então, é preciso me ver nessa perspectiva. Nós não estamos a dizer que o decreto não vale, que isso não. Senhor diretor, doutor Simão Helena, caro jornalista Isaías Afonso, nós queremos ordem. Mas o que estamos a dizer aqui, a casa é nossa. Mesmo na arrumação de uma casa, nós começamos a tirar uma cozinha, um garfo para ali, isso para ali. Precisa levar um tempinho. O que nós queremos é... Mas se calhar já foi um primeiro passo dado pelo Está Executivo. certo, mas não termina aí. Não termina. Nós tivemos uma guerra que durou muito tempo. Tinha que haver consensos. E as leis hoje estão feitas por consenso. Ninguém vai fazer uma lei sem sentar com ninguém. Tem que haver consensos. Nós não estamos a dizer aqui que o decreto não vale, tal. Não. Nós o que queremos, seja a igreja, seja as plataformas, queremos encontrar uma solução. Porque o Estado, o governo, o executivo, olha, não estou a falar Estado porque é um ente público onde todos nós estamos, as igrejas, a sociedade civil, precisamos ouvir essas opiniões. Então nós estamos a pedir um tempo com o nosso governo para organizarmos o que falta, terminar o que falta. Isso quer dizer, não estamos a pedir uma prorrogação. Nós estamos preparados sim, ordem sim, vamos trabalhar para colocarmos as coisas como devem ser. O diretor Castro Maria vai se calhar avançar mais alguma coisa em relação a esta matéria. Vamos pôr ordem na casa, não é isso que se quer? Né? E está dado um primeiro passo, mas há um problema que nós também, vou querer também a opinião do sociólogo Simão Helena, ouvimos aqui dos próprios ouvintes ao telefone, há excessos nas igrejas, na exploração da fé dos angolanos. Como é que se explica isso? Bom, é aquilo que eu acabei de dizer há bem pouco tempo. Onde existir o trigo, existe o joio. Onde existir o verdadeiro, está o falso. Nós temos, por isso a igreja é a gente de bem para fazer o despertamento da consciência humana. As pessoas devem estar despertas para saber o que é bom e o que é mau. E nós não vamos pregar a palavra de Deus, porque a própria Bíblia já nos diz, de graça recebei, de graça dai. Há um ouvinte até que estava a falar dos dízimos, das ofertas. Sim, senhor, esse é o meio próprio que Deus colocou a partir de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E a Bíblia já nos mostra que tem que haver esse processo para que a minha casa tenha mantimentos. Absolutamente. Mantimentos. E isto é para haver mantimento na casa do tesouro. Já não é um roubo. Mas o jazeiro existe, sim, senhor. É aquilo que estou a dizer. Não vamos misturar as coisas, pegar uma pessoa, só por causa de uma pessoa, todos têm que pagar. Há um bom trabalho. Não podemos começar só a ver no aspecto negativo
que aquilo que as igrejas estão a fazer. Não podemos ver nisso. Temos que ver também o que de positivo fez isso. Não vamos só matar por matar. Se é altamente perigoso, então não digo. Vai falar com ele, chama. Eu tenho aí crianças que eu estou a fazer escolas, outras coisas, enfim e tal, mas que já pedimos várias vezes, olha, o Estado faz isso, às vezes você próprio tem que tirar do bolso para fazer. E estamos a ajudar a Angola. Não estamos a ajudar a nossa terra. E nós somos da terra. E estamos aqui mesmo para pôr a ordem cá. E isso não vai sair, sim senhor, mas temos que assentar, temos que haver consensos para que a ordem... Porque o Executivo não vai trabalhar sozinho. Sabe quantos e quantos estão a chorar agora? Sabe quantos e quantos que apanharam uma chicotada psicológica que agora estão a pensar? Muitas famílias e muitos vão morrer. Doutor Castro Bem, deixa-me só ouvir aí. Não vamos só matar. É preciso esclarecer uma coisa. O decreto executivo conjunto não diz que todas as igrejas de Angola são igrejas que têm estado a criar problemas nas comunidades. Não é isso que diz o decreto executivo conjunto. Portanto, o INAR tem catalogadas todas as igrejas reconhecidas e uma boa parte das igrejas não reconhecidas deste país. E nós também temos pessoas especialistas que têm estado a trabalhar na identificação das igrejas. E nós conhecemos exatamente quais são as igrejas que têm estado a violar a lei. Não podemos aqui vir e dizer taxativamente, como estão a querer deixar transparecer, que todas as igrejas ilegais ou não reconhecidas de Angola, ou as reconhecidas, têm estado a praticar ações que atentam contra a dignidade humana, a desestruturação da família. Não são todas, de maneira nenhuma. Também, se disséssemos isso, estaríamos a faltar com a verdade. Existem algumas e nós conhecemos essas igrejas. Estão devidamente identificadas. Estão devidamente identificadas, sim, não temos qualquer problema. Agora, não vamos aqui dizer quais são. Porque também deixa dizer um dado que as pessoas não sabem. Existem igrejas não reconhecidas que no quadro do seu papel e do seu funcionamento têm estado a fazer ações de facto que têm estado a contribuir para o desenvolvimento deste país, na moralização da sociedade. É bem que isso fique claro. Agora, nós não estamos contra as igrejas não reconhecidas. Não coloquem isso na mente do povo. Não é este o dado importante que deve ser abordado. Por isso é que estamos a dizer e a encorajar as igrejas sem personalidade jurídica para organizarem os seus processos e submeterem ao órgão competente para fazer uma análise e, em tempo oportuno, darmos o parecer para o reconhecimento de mais algumas igrejas. E entre essas várias igrejas não reconhecidas, claro, existem aquelas que, de facto, eu, no meu entender, e é preciso entender que eu também sou teólogo e entendo do assunto. Não pensam que eu sou um paraquedista. Né? Eu entendo do métier. Portanto, há igrejas, de facto, não reconhecidas que merecem e devem ser reconhecidas se submeterem o processo para a análise do órgão competente do governo e o governo assim entender. Por isso, eu repito, no meio disso, o decreto executivo conjunto não foi divulgado para perseguir as igrejas não reconhecidas. Não, pelo amor de Deus, não olhem para este lado. Como assim? Doutor Carlos Maria. Agora, deixa-me só terminar. O facto do decreto executivo conjunto trazer essas medidas, não é, para a normalização, se assim podemos dizer, do fenômeno religioso em Angola, não quer dizer que o assunto fica resolvido apenas com este decreto. Este é um processo. E vai levar um tempo até que isso se normalize. Portanto, não é um decreto que daqui a um mês, e vamos dizer, não, daqui a um mês o assunto está todo resolvido. Não podemos pensar assim. Até porque a questão do fenômeno religioso em Angola é um assunto que já vem a ser debatido há muitos anos. Não é apenas hoje. Só que, claro, no momento em que vivemos atualmente, tem estado a acontecer situações que, de facto, não dignificam a nossa sociedade. E então, e como disse muito bem aqui o apóstolo da UIESA, e todos os ouvintes que falaram, concorreram para o mesmo ponto, é necessário apenas organizarmos o trabalho e pôr ordem na situação para que isto não descambe para uma situação incontrolável que possa, de facto, criar um sistema de instabilidade e provocar problemas sociais sérios. Cabe ao Estado arrumar a casa. E este é um começo.
Agora, não quer dizer que com o decreto executivo não vai haver mais diálogo, não vamos mais sentar certo. com as pessoas. Doutor Carlos Maria, não podemos pensar nesta perspectiva. O diálogo existiu, vai continuar a existir e é importante que dialoguemos porque o diálogo resolve os problemas. Tá certo. Porque se assim não fosse, não teríamos chegado, aliás, onde estamos, por exemplo, com o alcance da paz eu sei, doutor e outros Castro Maria, benefícios. Eu sei que estamos no mesmo caminho, por isso, primeiro olhar a nação, olhar Angola, olhar os angolanos. Isto é verdade e, na verdade, o doutor Castro Maria disse muito bem que as igrejas não reconhecidas, há igrejas que fazem bom trabalho. Algumas. Sim, senhor, fazem bom trabalho. O que nós estamos a defender aqui, estamos a ver a perspectiva daqueles, até as províncias. E alguém já estava a dizer que vocês fazem coisas em Luanda e depois nós sofremos. Nesse preciso momento ainda, o decreto não vai, parece que não passa ainda uma semana. Mas já há pessoas que já estão a ser batidas, já há pessoas que já estão sendo notificadas. Então é preciso ver nessa perspectiva. Nós queremos que cada um de nós faça o seu papel. Claro, contribua naquilo que é. Sim. A possibilidade das igrejas se unirem, ou as igrejas fazerem uma única igreja. Não, isso não está descartada, não. Mas precisamos colocar as coisas no devido lugar, no seu tempo. Exatamente. Porque nós acreditamos nisso. Ainda então não temos que ver, deixa-me só terminar. Temos que ver, há situações até nas províncias. Nós estamos aqui em Luanda. Não podemos estar a olhar só Luanda, como Angola. Nas províncias, digo, até existem igrejas que não têm sedes aqui. Existem pessoas que estão lá no Quimbo, na Ancova, não sei para onde, no Icoca, no Quango, que não sabem nada do que é isso. Então temos que ver o país todo. Temos que ver o país todo. Então tem que haver uma ponderação. Eu estou a favor que temos que conversar para encontrarmos, colocarmos a ordem. A ordem precisamos. Isso mas temos que pensar nessas pessoas. O Sr. Castro Maria está a reiterar que vai haver diálogo. Meu diretor, temos que pensar as medidas, as consequências que vai trazer esse decreto, não é? Nas pessoas que estão ali, porque há alguém que não vai parar. Senhor Apóstolo, o Executivo é uma entidade de bem e vela pelo bem-estar das populações. Por isso nós somos parceiros. A divulgação deste decreto não vem para criar problemas. Está certo, por isso nós somos parceiros, seja como IESA, seja como pessoas, como pessoas singulares e coletivas, temos direito para falar. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. É o sábado às 10h10, hoje falando das plataformas ecumênicas e legalização de religiões. São nossos convidados Simão Helena, Francisco de Castro Maria, Reverendo Antunes João e também o Apóstolo Vítor II. Já ouvimos todos, menos o sociólogo Simão Helena. Sociólogo, vamos ouvir a sua opinião em relação a este assunto. E há aqui um aspecto muito interessante. Há ou não há excessos das igrejas a explorar a fé dos angolanos? Há razões sociológicas para isso? Há excessos e há razões sociológicas. Mas antes, uma questão prévia. Gostaria que a minha intervenção fosse entendida única e exclusivamente como sendo colaborador da RNA, né, sociólogo e estudioso do fenómeno. Nada mais por aí além, né? Estudioso que conheço, que acompanho este fenómeno. Eu subscrevo muito do que disse ali o nosso Apóstolo Vítor II. E não posso deixar de dizer isso, que valeu a pena, se me permitem a expressão, a reprimenda do diretor Castro Maria, que é o nosso reverendo Antunes João, porque senão íamos quase deixar passar a ideia segundo a qual, olha, nós vamos nos... como é que se chama? Rebelar? Sim. Ou uma rebelião, ou opor-nos. Temos que ver aqui que nós estamos a falar do Executivo, estamos a falar do Estado, estamos a falar do Governo, que é uma entidade de bem, que tem uma autonomia e um direito, não é, de conduzir todos nós, e tomou uma medida. Consagrado constitucionalmente. E foi muito bem explicado de que também a ideia de formar as plataformas surgiu do Executivo. Pronto. Tudo bem que estamos a falar de fé. E os problemas da fé não se resolvem exclusivamente com um decreto. Exatamente. E que até dia 3 ou dia 4 os assuntos estão resolvidos. Não, isto é um erro. Há diálogo, vai haver, tende a haver diálogo, ainda que na sombra, ainda que
como é que se diz, não se convoquem conferências, não haja aquela coisa, mas as pessoas vão falando e vão anunciando e é um processo que paulatinamente vai andando, porque há aqui uma ideia básica, que eu quero deixar muito clara: o Estado, o executivo angolano, nós os angolanos precisamos arrumar a casa. Está certo. Nós, os angolanos, precisamos arrumar a casa. Por acaso, até cá, só estamos a falar, se quisermos, das nossas igrejas, das nossas confissões religiosas internas. E aquelas externas que vêm e que querem entrar e que têm um projeto por trás de um dia tomar isso pela fé, a partir da fé, ou utilizarem a fé para um dia tomarem Angola. Portanto, devemos ter aqui um bocadinho de cuidado. É preciso não é bem não retirar, não duvidarmos do direito constitucional que cabe ao Estado ou duvidar da boa-fé do Executivo também. Da boa-fé do Executivo. O Executivo tem que arrumar a casa. E neste arrumar a casa, o Executivo não vai fazê-lo sozinho. Tem que fazê-lo com os seus parceiros estratégicos, que são as igrejas. Sinceramente. Sim. Tem que fazer. São parceiros, parceiros sociais e estratégicos. Exatamente. E vai havendo diálogo para isso. Porque é que um problema que se colocou, como o ouvinte falou, e que eu acho muito interessante, não sei se isso tem acontecido, no seio das próprias igrejas, tem que haver um diálogo de dizer: pô, meu irmão, desculpe lá, mas não estou a ver que do seu lado as coisas não estão a ser bem feitas. Porque aquilo que o apóstolo disse, por causa de uns, quase que estão todos a querer, quer dizer, levam por tabela, pagam, né? Quando os que deturpam, os que fazem a mercantilização da fé, os que, enfim, violam os nossos hábitos, usos e costumes, a nossa idiosincrasia, são outras, e aquelas que não fazem isto, por arrasto, estão a ser confundidas com isso. Mas há aqui um elemento, por favor, que eu quero que fique bem claro. O governo não só extinguiu. O governo, para além de extinguir, deu uma orientação. Sim. Por favor, organizem os vossos processos, tragam-os cá, para eu vos reconhecer. Não sei onde é que está a dúvida sobre isso. Doutor Simão Milena, apóstolo Vítor. Agora tem alguns elementos, tem as 60 mil assinaturas, tem não sei quantos. Esta questão das assinaturas que é e outras muito, coisas são arranjos. Uns dizem que é pouco, outros dizem que é muito. Nós estamos a ver aqui, não pode haver filhos e enteados. Sim. Nós temos um governo que olha pelas igrejas, olha para a sociedade toda, empresas, partidos. Dá a distância de mais ou menos um palmo ao microfone. Tá bem? Partidos políticos, empresas e ONGs. Todos pertencemos a um pai, pertencemos a uma mãe, que é a nação angolana. Deixa-me dizer aqui publicamente sobre isso, que esse problema tem trazido muita confusão, mas eu tenho coragem de dizer: nós não somos iguais. Haverá sempre filhos enteados. Deixa eu ver. Vou aqui recorrer a uma expressão que a política deixaria-me terminar. Somos iguais, mas há uns mais iguais que os outros. Tá certo. É bem mesmo nós angolanos ouvirmos isso. Somos todos iguais, até outro acrescenta perante a lei, mas há uns mais iguais que os outros. O que significa, não me perguntem. Está certo. O que eu me refiro agora é questão igreja. Sim. Questão igreja. E então, foi bem dito aqui que nós temos tempos para trabalhar. Tudo bem. Angola, nós estamos a trabalhar, somos hoje velhos, somos hoje novos e amanhã seremos velhos. E tem nova geração também que está a vir. Então temos que colocar as coisas como devem ser para não condenarmos a geração que vem. Nós queremos aqui, o que nós queremos é, de facto, que as coisas estejam bem claras, bem definidas. É aquilo que eu já acabei de dizer, que se eu cometer alguma coisa que não está bem definida aí? Deixe-me terminar. Se eu cometer algum erro, chama-me. Está certo, eu vou lá, Isaías, eu vou lá. Se eu cometer algum erro... Já concordamos que é preciso ter ordem na casa. Está certo, mas não vou ser colocado no mesmo saco aquele que cometeu. Por exemplo, uma empresa na concorrência, nos preços de concorrência, comete um erro. Será que outra empresa tem que pagar nisso? Um partido político comete um erro. Será que outro partido tem que pagar por isso? A igreja, um pastor de igreja comete, toda a igreja tem que pagar por isso? Não pode ser assim. Temos que definir. E nós precisamos de conversar. E já foi dito aqui, precisamos de conversar. Precisamos um tempo. Sim, mas pode ser a mesma tecla. Foi a mesma tecla. Nós vamos conversar no sentido de que queremos colocar as coisas... Podia ser mais claro em relação a essa questão?
o mais claro é, nós queremos, nosso executivo, já recebemos a orientação. O que nós queremos concretamente é um tempinho para que nós possamos organizar e mostrar o que nós queremos fazer agora. Isto é, porque nós estamos unidos, então podemos apresentar uma proposta Qual é o tempo mais ou menos? Qual é o tempo mais ou menos? Qual é o tempo mais ou menos que... Pelo menos 120 dias. Desculpa que interrompa. 120 Desculpa dias. que interrompa. Também concorda com 120 dias? Esta questão do tempo. Muito obrigado pela palavra. Dizer que nós pedimos, portanto, diálogo com o nosso governo que nós elegemos. Nós somos nós mesmos que orientamos a obediência às autoridades do poder constituído, portanto estamos de acordo com o decreto porque vamos obedecer e por essa razão estamos a pedir que a implementação deste decreto vai passar por uma concertação de ideias. Isto não significa rebelião ou coisa parecida. Estamos plenamente de acordo. Número 1. Número 2, nós temos que nos consciencializar que estamos entre nós. Que não há mulenga neste nem nizairense. Estamos entre nós. O nosso país tem 18 províncias, 164 municípios. E as conservatórias, o nosso governo ainda não as colocou em todos os municípios de Angola. E o reconhecimento do bilhete deve ser presencial. É assim que nos falou, que nos orientam os instrutivos do processo para o reconhecimento jurídico. Pelo que solicitamos a prorrogação desse prazo de 30 dias, porque não será possível. E nós não estamos a pedir a um governo estrangeiro. Estamos o sábado às 10h10 convidou também um representante do Ministério da Justiça que até agora não apareceu. Sim, faz favor. Sim, nós estamos a pedir ao governo estrangeiro. Estamos a pedir ao nosso governo. E temos o apoio dos nossos deputados no Parlamento, que de certeza vão ouvir a nossa voz. No sentido de quê? De dar mais algum tempo para resolvermos o problema. Quanto aos problemas citados pelo ouvinte de Benguela, que o erro acontece em Benguela e todo o país tem, é verdade. Não se pode admitir que num campo de futebol, o senhor diretor do INAR, haja alguém que cometa uma infração, o árbitro dá um cartão vermelho ao infrator, não a toda a equipa a sair fora do campo. É nessa perspectiva que o apóstolo Segunda está a pedir para não misturarmos. Acreditamos que o nosso executivo é um ente de bem, está interessado em dialogar, então queremos esse diálogo. As plataformas querem 120 dias. Diretor Castro Maria. Pessoal, eu acho que estão a girar e estão sempre a voltar na questão do diálogo, como que se o governo não dialoga com ninguém. Essa questão do tempo, é preciso perceber que as plataformas foram criadas e lhes foi dado tempo suficiente para se organizarem. As igrejas que faziam parte das plataformas, não é? E o objetivo das já plataformas... deviam estar organizadas também, sem entrarem para as plataformas, não é? Não, esse é um falso problema do tempo. Porque quando se criou as plataformas, o objetivo da criação das plataformas, foi aqui bem dito, foi no sentido de que as igrejas deviam se organizar e formar, tanto um corpo, no sentido de evitar a proliferação das igrejas no país. Este tempo foi dado de 18 meses, em 2015. E vejam que estamos em 2018. Já se passaram 3 anos. E as plataformas, como tal, ficaram como que acomodadas. Pensaram que isto iria continuar eternamente. Portanto, se nós estamos a dizer, em junho de 2015, que as plataformas compostas por várias igrejas devem se organizar, juntar as próprias igrejas, constituírem processo para o seu reconhecimento. Isto em 2015. 3 anos depois ainda querem que o tempo seja dilatado. Quer dizer, eu não estou a perceber. Diretor, eu não estou a perceber. Essa inquietação das plataformas não terá a ver com se calhar, os cargos na liderança? Não. Bem, não compete a mim dizer se tem a ver com as questões de liderança ou não. Doutor Castro Maria. Deixa-me terminar, o senhor Apóstolo. O senhor Apóstolo falou várias vezes, não foi interrompido. Deixa-me falar. Eu não terminei ainda o meu raciocínio. Tá bem. O senhor falou aqui várias vezes, não foi interrompido. Embora seja um debate, mas deixem que as pessoas apresentem seus argumentos. Agora, não quer dizer, eu disse aqui que isto é um processo. É um processo. O governo determina 30 dias no decreto executivo. O próprio governo e o decreto executivo fala disso, não é? O próprio decreto executivo fala disso num dos pontos,
que os ministérios envolvidos no processo deverão apresentar relatórios da implementação deste decreto. Na avaliação do processo que se vai fazer, o próprio Executivo poderá decidir se vai dilatar o prazo ou não. Agora, me parece que aqui os líderes estão a colocar a carroça à frente dos bois, se me permitem a expressão. Então, temos que ter ponderação. O decreto executivo vai ser implementado, mas não olhem na perspectiva de que tudo terá de ser implementado em 30 dias. Não, não é por aí. Okay. Não é por aí. Essa explicação é muito importante. Agora, dizer que querem mais 120 dias, 190 dias, para quê? O tempo já vos foi dado há muito tempo. Para fazer um já trabalho, vos foi diretor, dado há muito tempo. Para fazer um trabalho muito importante, que é o seguinte. Este trabalho já devia ter sido feito de 2015 até agora. Não fizeram. Tá bem, vou-te responder. Não fizeram. É o seguinte, vou-te responder. Nós temos 24 milhões de cidadãos nacionais. Desses 24 milhões, nosso diretor, nem todos os angolanos têm o bilhete de identidade. Desde 2015, em 3 nem anos, todos o senhor têm bilhete não podia de identidade. organizar as suas igrejas na sua plataforma. Acredito, nosso diretor. Problema, falso problema é a tua palavra. Deixe-me só dizer alguma coisa. As plataformas organizadas, as plataformas organizadas, houve até momentos que organizaram-se e levaram os processos, não é, para o seu reconhecimento. E até processos que foram devolvidos no momento em que não deveria ser, isso para não se confundir que é um partido político, para não se confundir que é um assunto político, e os processos foram voltando. Hoje, outras fotocópias, apesar dos pesares que não foram reconhecidas, outras foram reconhecidas, estão caducados. É um processo ainda que tem que correr mais por detrás desse processo, e nós não estamos aqui a dizer que o governo vai dilatar o tempo porque não tínhamos tempo. Bom, a questão que nós temos agora é nova. É o decreto que está aí. E o governo não vai dizer, não, eu fechei a minha porta, já ninguém pode bater mais. Somos filhos de quem? O governo nunca disse isso. Então, se o governo nunca disse isso, temos que conversar, porque pode ser que apareça um projeto mais concentrado que vai ajudar o próprio governo a estancar aquilo que quer estancar, a pôr a ordem. Por isso nós estamos a pedir isso. Se eu estiver no meu cantinho, não dizer alguma coisa, e o governo vai cooperar com quem? A igreja é tida como um parceiro estratégico. Vai falar com a igreja, com a minoria, com um grupo só escolhido, protegidos, os outros não. Os que não têm voz, quem é que vai falar? O governo tem o dever de garantir, não é, os direitos até as minorias, até uma criança, até uma pessoa, até 2 pessoas. Isso é que estamos a dizer. Se me permitem, eu acho que não devíamos concentrar o nosso debate só na questão das plataformas, porque o decreto executivo não fala só das plataformas. Portanto, nós devíamos concentrar o nosso debate numa forma geral do problema e não apenas falarmos das plataformas, porque as plataformas, plataformas foram criadas num dado momento. Essa é a questão que inquieta. E num dado momento o executivo decidiu extingui-las, estão extintas. Das plataformas. Agora, o que nós devemos concentrar o nosso debate na organização e no funcionamento das igrejas, não é, como entidades que o executivo quer que se organizem para que no dado momento possam ser reconhecidas. Isso sim, porque o executivo já não vai reconhecer plataformas. Nós vamos tem que ficar claro isso. Já estamos a trabalhar porque a UESA, por exemplo, a UESA existe há quanto tempo? A UESA, antes de ser constituída em plataforma, já existia. Então, a UESA, por exemplo, tem legitimidade para, em tempo próprio, poder apresentar o processo para ser reconhecida como uma igreja. Se calhar em menos de 60 dias. Não, a UESA já existe há muito tempo. Quem fala da UESA fala, por exemplo, do CIRA, que também já existiu antes de ser plataforma. Agora, talvez a ICA e o CONICA é que surgiram depois no quadro da criação dessas plataformas. Então, temos que concentrar a nossa ação não só nas plataformas, porque para mim, e de acordo com o decreto executivo, as plataformas já não existem. Está certo. Vamos falar das igrejas, vamos concentrar nas igrejas. Então, como igreja, isso é que queremos fazer. Queremos igreja, queremos esse tempo. Não, as igrejas vão continuar. Eu insisto em dizer que o executivo nunca fechou as portas às igrejas. Ai do executivo se fizesse isso, não é? Por isso estamos a pedir... Vamos continuar, eu volto a insistir. O doutor sabe se pode... O diálogo vai continuar a existir. Pode aparecer uma igreja nacional?
Diga. Não pode pensar no futuro que pode aparecer uma igreja nacional, 2 ou 3. É por isso esse tempo todo para organizarmos isso. Tudo é possível. Esse tempo todo para organizarmos isso. Quantas igrejas estavam na plataforma UIES? Vamos esquecer isso. O INAR tem um estas registro, tantas nós igrejas, agora estamos a ver, já não estamos a ver só o IES. Estas tantas igrejas que estavam na UIESA, este tempo de 3 anos que passou, podiam ter se organizado para criar a tal igreja. Doutor Castro Maria, a situação, veja no seu povo, veja Agora, aquele que está no fundo, agora, o que é que está a sentir. Nós precisamos trabalhar como igreja. Não vamos aparecer como plataforma, vamos aparecer como igreja. Pode ser que aconteça, eu não estou a dizer que o executivo não vai o nosso pedido pensar é esse. nisso. Há uma questão que se impõe agora. Não, o executivo está aqui, o próprio reverendo Ambo faz parte do executivo, além Por de isso ser que líder estamos religioso. a pedir a prorrogação, Ele diretor. O executivo Estamos a pedir a prorrogação do prazo. Nunca se fechou para Então não essas pode se pessoas. fechar. Nós queremos que o diretor do INAR Vamos aparecer como igreja, não é como plataforma. Vamos aparecer como igreja. Como igreja. Vamos aparecer como igreja. Para os diretores explicar para todos. Tem gente do Revondo, de Mavinga. O amigo Ambo sabe qual é a estratégia que nós estamos a definir para que o decreto seja implementado. Eu não vou lançar aqui em público o que é que nós pensamos fazer. Mas esse nosso governo pode explicar. Não, nós temos planos, estamos a consertar com que... Porque nosso diretor. Isso é uma questão transversal. Ok. É uma questão transversal. O que as igrejas estão a dizer, eu estou de acordo. Obrigado. Agora, não é aqui que nós vamos definir no programa de rádio se o executivo vai ou não dilatar o prazo. Obrigado, ou coisa parecida. Obrigado. O meu ponto de vista é isto. Mas o executivo precisa saber. Aqui neste programa de rádio, temos que nos concentrar no decreto executivo. Há uma questão que se impõe. E dizer que o executivo vai sim continuar a dialogar com as igrejas, até porque as Estamos de igrejas acordo. são parceiras sociais privilegiadas do executivo. Estamos de acordo. Diretor Castro Mas Maria. há um dado que eu quero reter aqui. E nesse preciso sim. momento, há pastores que já apanharam chicoteadas. E já foram notificados. Então, temos que ver isso. O decreto executivo não ordena chicotadas. Ok. Agora, não vejo porque já pastores já O foram decreto vem para pôr ordem, E vamos andar com ordem também aqui. Há um elemento Reverendo muito Antunes João. importante, Isaías, que é o seguinte. Apresentamos aqui a possibilidade do diálogo e fico feliz porque o nosso diretor aceita que o diálogo é um processo que existiu, existe e continuará a existir. Fico feliz. Ai de mim se cortar o diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não Número podemos fazer isso. Muito obrigado. Número 1. Número 2. Queremos a prorrogação do espaço de mais tempo, desse prazo, de 30 dias. Como igreja, Para quê? não é plataforma. Não, como Estamos igreja. a falar como igreja. Plataforma está extinta, como igreja. Para quê? Para que nós possamos falar com nossos cidadãos, saírem dos municípios onde não há conservatória, virem nas cidades com os seus bilhetes e serem reconhecidos presencialmente. Outro elemento, para que outros cidadãos nacionais que o Estado sabe que não deu bilhete, é verdade que existimos há 43 anos de independência, mas nem todo cidadão tem seu bilhete de identidade. E é importante... Bom, já está a passar uma mensagem para os seus seguidores. É importante isso também. É importante que possamos, portanto, todos ter o nosso bilhete e reconhecê-lo notarialmente. Finalmente, é de realçar, Sua Excelência, sou diretor do INAR, Dr. Castro Maria, que também é reverendo da Metodista Unida, dizer que o bilhete de identidade para ser reconhecido é 1.772 kwanza a 1.800. O que significa que nós estamos numa altura de crise econômica. Nem todo cidadão pode rir, porque o diretor talvez tem dinheiro que o nosso povo não tem. Exatamente. Nem todo cidadão nacional tem dinheiro suficiente para reconhecer a cópia do bilhete. E se for as 100 mil assinaturas, as 100 mil assinaturas vezes, portanto, a 1.800, nós estaremos por ordem de mais de 1 milhão de kwanzas. Ou mais. E não temos esse dinheiro. Então, é por essa razão que estamos a pedir o quê? Reverendo. A prerrogação do tempo. Reverendo, há uma questão que acho que também é importante para as plataformas. Diretor Castro Maria, uma vez extintas as plataformas, estas poderão ter algum papel interventivo para ajudar a legalizar as igrejas? Não, as plataformas como tal, se me permita que diga isso, e estão aqui os líderes de 2 delas, funcionavam para as igrejas. Era um conjunto de várias igrejas. Agora, os líderes dessas plataformas que foram extintas, naturalmente vão dialogar, e acho que já estão a fazer isso, vão juntar os líderes das próprias igrejas que compunham as plataformas
e no quadro daquilo que de facto era a sua metodologia de trabalho, Sim, senhor. vão interagir e encontrarem um melhor caminho para organizarem, portanto, os seus processos, no sentido de que as igrejas, este trabalho me parece até que as plataformas, os líderes dessas distintas plataformas já começaram a fazer. Já. Portanto, não estamos aqui a dizer que vai haver problema. Não vai haver problema. Os líderes das plataformas extintas já estão a fazer esse trabalho do conhecimento que eu tenho. É verdade. Agora, eles, na sua metodologia de trabalho com essas igrejas, naturalmente vão encontrar a melhor forma de poder apoiar e definirem quantas igrejas querem que das igrejas extintas das plataformas possam constituir processo para serem reconhecidas. Exatamente. Eu acho que esse trabalho já está a ser feito. É ali onde estamos. Eu sei que estamos Apóstolo de Vítor acordo. II. Sim. Estamos de acordo. Apóstolo Vítor II. Nós, diretor, nós estamos de acordo. Sim, Nós estamos sim. a pedir esse Nunca tempo estivemos para- em desacordo. Estamos de acordo. Apóstolo, afinal. Estamos a trabalhar no sentido que vamos, Sempre estivemos de acordo. vamos solucionar a questão. O Social Moilano, afinal, vamos conseguir pôr ordem e respeito no direito à liberdade de religião? Não temos como não conseguir. Senão estávamos a regredir. Não podemos voltar à idade medieval, nem muito menos sermos hordas humanas. Né? Portanto, isto é uma sociedade moderna, já estamos no século XXI. Temos que pôr ordem na casa, temos que arrumar a casa para o nosso próprio bem. Diretor Castro Maria. Tá? Isto é inevitável e é incontornável. Sim. Não, agora, eu queria, se me permite... Estamos já a fechar mesmo. Se me permite, existem algumas questões que creio que alguns ouvintes Ouvintes, colocaram. sim. Seria bom se pudéssemos rever algumas delas assim rápido para darmos... Já agora, Já não temos muito tempo. pelo Já não menos, temos muito tempo. Há uma questão, por exemplo, que foi colocada de que se nós vamos divulgar as igrejas não reconhecidas... E as ilegais ou legais, não é? Não, Depois do dia 4 o de processo novembro. não pode ser visto desta forma. Desta forma, não é? Nós temos mecanismos próprios para, e como estamos aqui a falar de diálogo, primeiro falar com as próprias igrejas, não é? Notificá-las e depois disso então podemos passar para outra ação. Agora, aparecer em público e dizer os nomes das igrejas, assim, sem mais nem menos... Acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. E também não é ético. Portanto, e iríamos criar mais problemas ainda. Se me permita, só uma questão muito rápida, devia ser alguém, acho que é o senhor de Benguela que colocou, que diz que tem colégios. Está certo, eu já falei dessas questões. Eu acho que, há casamentos, de acordo com a linguagem que aqui se utilizou, há discipulamentos. como plataforma, não vai continuar com aquela atividade. Mas como igreja... Não, e essas instituições continuar. não serão fechadas de Pode maneira nenhuma. Pode continuar a dar as suas aulas, a alfabetizar. Exatamente. A questão é ser esta, parceiro de que associado há do Estado. igrejas que tenham programas já para finalizar o ano. Há crianças a estudar, há discípulos Não, deixa a dizer que até essas instituições foram criadas com o apoio do Executivo. E muitas dessas igrejas são projetos com participado desses projetos com o Ministério da Educação. Por isso não se coloca em causa, portanto, a continuidade destas... Muito obrigado, nosso diretor. Assim estamos com o nosso entendidos, governo. não é? Estamos com o nosso governo. Estamos assim entendidos. tudo bem. Estamos Porque entendidos. a nossa questão dirigente é o seguinte. Nós sentimos-nos desprestigiados. O governo que nos identificou, nos convocou, né? Especialmente o líder da ICA, que foi chamado ao mais alto nível. E na hora de encerramento, vamos ouvir pela Rádio Nacional e pela TPA. Sinceramente. Então, o nosso governo agora já não nos conhece, manda recado pela Rádio Nacional. Portanto, assim estamos satisfeitos. Não foram notificados. Não foram notificados. Também estamos satisfeitos. Mas agora... Só para terminar mesmo, dizer que nosso diretor, nós estávamos muito tristes consigo e, sobretudo, com o INAR. Mas ficou agora, tudo claro, não é? agora estou já a lançar o recado. Estamos unidos com o INAR porque aceita dialogar. Bom, e agora uma questão. E o risco de terrorismo religioso? E o risco de terrorismo religioso? A ligação que sempre acaba por se fazer entre a religião e o terrorismo pode ter maior ou menos razão. Mas temos que equacionar essa hipótese. Mas a nossa abordagem tem que ir para além disso. General Gonçalves. Em relação ao terrorismo, há consenso. A esmagadora maioria da humanidade e a quase totalidade em Angola, todo mundo é contra o terrorismo, quer seja de base religiosa ou não. Os riscos de terrorismo, simplesmente porque a pessoa é islâmica, esses riscos são relativamente reduzidos, mas criaram realmente um clima em que há precauções e até preconceitos nesse sentido. Mas a maior parte dos muçulmanos não estão envolvidos em terrorismo, nem mesmo os muçulmanos que são favoráveis a posições fundamentalistas.
O fundamentalismo não significa imediatamente que se queira desencadear uma guerra no sentido armado, uma guerra santa para impor o islamismo à escala mundial ou à escala de um país. Portanto, se não há esse problema, em Angola conhecemos bem esse aspecto e sabemos quais são os sentimentos nacionais pela paz. Há, no entanto, alguns grupos religiosos, eu não estou a chamar-lhes nem de igrejas, alguns grupos religiosos que espalham mensagens de intolerância. São aquelas mensagens radicais de que ou estão de acordo comigo ou se não estão de acordo comigo são Satanás. Realmente esta é uma mensagem absolutamente oposta ao espírito, então, da mensagem religiosa, seja ela qual for, cristão ou não. Assim, há este perigo de, através do fanatismo religioso, através do absolutismo de determinadas mensagens, se criar um clima, uma certa animosidade entre as pessoas e dividi-las entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Ora, é esse diálogo entre aqueles mesmo que acreditam que tem que ser mantido, mas também entre os que acreditam e os que não acreditam. Neste momento, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo mais propriamente dito, tem uma liderança, o Papa Francisco, que se preocupa com estes aspectos. Está a procurar resolver uma crise muito séria na Igreja Católica, que é a crise da pedofilia, que muita gente liga ao facto de ser imposto o celibato aos padres e às freiras, mas há também uma preocupação da parte dele de modernizar as práticas católicas e de manter diálogo, um diálogo ecuménico. Daí estas frentes todas lhe causarem, sem dúvida alguma, uma obrigação de combate constante, uma posição muito difícil do Papa Francisco. Mas ele é, neste momento, à escala internacional, um dos principais fatores de paz e de aproximação com o raciocínio, porque, de facto, e este é um perigo, a passagem de certas mensagens religiosas, é como na política, não é? A passagem de certas mensagens só na base da emoção evitam que as pessoas raciocinem e, então, isso sim cria problemas. Enfim, fica, então, a questão de sabermos se até que ponto a filiação inicial, batismo ou outras cerimônias de iniciação, se isso tem um valor depois ao longo da vida das pessoas. Ninguém tem conseguido responder a isso com muita força e sem levantar dúvidas, naturalmente. O que a gente constata é que o batismo ou outras iniciações de caráter religioso, de certa forma, mesmo para aqueles que não são praticantes em seguida, são medidas, são práticas que deixam, sem dúvida alguma, traços morais muito grandes e caracterizam mesmo determinados perfis sociais, mesmo de pessoas que depois se tornem críticas. Assim, perante todo este problema e todo este debate, foi apenas mais um aporte, há logicamente que a necessidade por parte dos poderes públicos de reunirem o maior número de informações, de dialogarem inclusive com outras experiências noutras partes do mundo, para se poder estabelecer a diferença, o que é realmente religioso e o que, sobre a capa ou sob a capa de religião, dá lugar a outras atividades que não têm nada, mas nada a ver com isso. Essa é que é essa. Não podemos retirar a capacidade racional de analisar o fenómeno religioso. Sem paixão, com capacidade de pensar, é preciso tomar decisões e cumprir regras que nos mantenham numa convivência social sã. Muito obrigado, Reverendo Antunes Mambo, o sociólogo Simão Helena, diretor Castro Maria e também o apóstolo Vítor Segunda, por terem estado aqui no sábado às 10h10. Contamos tê-los numa próxima oportunidade. Vamos agora ao encontro do Africano Neto, que está a editar o Jornal de Sábado. Africano Neto, quais as matérias na primeira página do Jornal de Sábado de hoje? Sim, vamos embora. Ex-governador da Huila pode responder em processo crime por suposto crime de peculato que envolve 200 milhões de kwanzas. 2 mulheres eleitas para os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes da Assembleia Nacional. Campanha de Operação As Cataratas encerra hoje com 251 pessoas curadas. Desporto, ainda os ecos do recital de Angola frente à Mauritânia na corrida ao CAN dos Camarões. Angola 4, Mauritânia 1. Secretário-Geral da ONU defende acesso às tecnologias como fator crucial para a erradicação da pobreza no mundo. Teremos também crônica
Hoje, Jovens do Prenda, pois claro, é o título da crônica. Os jovitos estão a comemorar 50 anos da sua fundação. Às 13 horas no Grande Jornal, não perca, com Isaías Afonso e Vânia Varela. Muito bem, um grande abraço. Equipa sábado às 10h10, Paulo Simões, Pedro Manuel, Rita Nogueira, Dário Castro, César Manuel, Mendes Jacinto e Isaías Afonso. Estamos juntos. Voltamos no próximo sábado. Até já. Tudo que eu tenho entrego a ti. Minha vida tá correndo mal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Apacenta-me, Senhor, não vou perecer. Renova todo o meu ser. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova todo o meu ser. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Tu conheces o meu coração e também a minha intenção. Eu só quero te louvar, meu Deus de amor. Dizei uma só palavra que Ele me salvar. Renova todo o meu ser. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova todo o meu ser. Renova, Senhor. Renova, Senhor, a minha vida. Minha família. Senhor, eu já cansei de lamentar. Senhor, eu já cansei de chorar. Segura minha mão, meu Pai, meu Senhor. Se o Senhor me largar, eu vou cair. Renova todo o meu ser. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova todo o meu ser. Renova, Senhor. Renova, liberta a minha vida. Renova, liberta a minha vida. Renova, Senhor. Senhor, meu Senhor, estou aqui de joelhos diante a ti. Vem renovar a minha vida. Oh Senhor, meu Senhor, não tenho mais ninguém. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.